Jornal Centro-Sul recebendo a doutora Denise Albano. Quais os fatos relevantes que a senhora avalia nesse sentido da afirmação dos valores que são pregados pela direita e são também levados a efeito, onde nos países onde a direita conquistou o poder, que outros acontecimentos também podem se projetar para este ano de 2025? Seguindo exatamente a linha, tanto da sua pergunta, mas de certa maneira do que a gente já abordava na minha última participação, na quinta-feira passada, de fato, 2025 promete ser um ano de muitas emoções. As peças no tabuleiro do cenário político, tanto a nível nacional como também no ambiente externo, de fato, já começam aí essas peças a se movimentarem. Daqui a cerca de pouco mais de 2 semanas, teremos o Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, com todo o simbolismo que carrega, um candidato claramente comprometido com pautas antiprogressistas, anti-woke, uma candidatura que foi fortemente atacada por setores da imprensa, das universidades, de Hollywood, especificamente lá nos Estados Unidos, do meio artístico, uma campanha muito bombardeada, com ataques de que era um misógino, de que o Donald Trump era alguém que ameaçava a democracia nos Estados Unidos. E o que temos é isso: o povo americano não se deixou iludir por todas essas narrativas e elegeu um presidente claramente comprometido com pautas que interessam ao povo, ao que a gente chama, ao homem e à mulher de classe média, tementes a Deus, cristãos, pessoas preocupadas com suas famílias, com seus empregos, com a segurança, o que, de certa maneira, a gente também vislumbra em outros países. Aqui na América Latina, nós tivemos a eleição do Milei, o Bukele também conquistando aí altíssimos índices de aprovação, tendo investido muito na segurança, antes um dos países mais violentos do mundo e hoje despontando como o país mais seguro entre todos os países americanos. Temos também, recentemente, há poucos dias, a Meloni, primeira-ministra da Itália, recebeu Edmundo González, presidente legitimamente, legalmente eleito da Venezuela, reconhecendo que, de fato, ele é o presidente do povo venezuelano, escolhido pelo povo venezuelano. Em setembro, o Congresso espanhol também já havia reconhecido a vitória do Edmundo González em face do candidato, permanentemente aí candidato à reeleição nos últimos tempos, o ditador amigão do Lula, o Maduro. Então, esses são sinais eloquentes de que o mundo claramente sinaliza uma guinada à direita. Já está claro aí uma espécie de fastio, de cansaço com esses governos esquerdistas, gastadores, que tem uma sânia de perseguir adversários, de calar vozes dissonantes, de exatamente impor a censura, e, de certa maneira, isso repercute no Brasil. A campanha para 2026, eu diria que já começa neste ano, e, além disso, a eleição do ano que se encerrou, 2024, claramente também mostrou. Veja que o PSOL, partido mais ainda à esquerda, da extrema esquerda, não elegeu um único prefeito. O PT, basicamente, apenas Fortaleza, e por uma margem muito apertada. Então, eu diria que os sinais são, sim, promissores, embora a luta seja permanente. É uma luta árdua
porque, de fato, a esquerda controla boa parte dos meios de comunicação, controla a classe artística, tem uma ampla adesão, um considerável apoio do meio universitário e para além também da classe do sistema de justiça. Então, é uma luta árdua, difícil, mas eu diria que os sinais nos animam a se engajar nessa luta para que, de fato, a vontade do povo brasileiro, que é a vontade de proteger a família, de tocar sua vida com segurança, com as contas do país em dia, e dessa forma, quem assegura isso, claramente, não vem a ser partidos de esquerda. Sem dúvida, são candidatos parlamentares, governantes, que estão à direita do chamado espectro político. O judiciário da Argentina, diferentemente do nosso aqui, decretou a prisão do ditador nicaragüense Daniel Ortega. Como é que a senhora avalia esse fato? Eu avalio como um sinal muito eloquente de que há governos verdadeiramente comprometidos com a democracia, com a defesa dos direitos humanos, que se posicionam claramente contra esses ditadores. Temos o caso aqui do Maduro, na vizinha Venezuela, temos o caso do Daniel Ortega, lá na Nicarágua, e as cortes de justiça, considerando que crimes como tortura, que esses ditadores são useiros e vezeiros dessa prática, contra cidadãos comuns, até também contra adversários, atinge até pessoas comuns que simplesmente podem aí ser perseguidos por formularem uma crítica, tecerem aí alguma crítica que desagrade o regime ditatorial. Então, tem uma força simbólica muito eloquente, por óbvio aí, não há uma chance maior, real, de que essa ordem de prisão seja cumprida, mas eu diria que é um sinal com uma forte carga simbólica de que na América Latina temos, sim, governos judiciários verdadeiramente comprometidos com a pauta dos direitos humanos, da democracia. Não essa democracia que aqui o PT expõe, diz defender, não com essa democracia que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de alguns dos seus integrantes, diz defender, quando, na verdade, o que temos é esse consórcio de um regime de exceção executivo. Veja que a própria Advocacia Geral da União, o BCIAS lá, vem extrapolando no que seriam as funções da AGU, o próprio ministro Gilmar Mendes dando declarações que extrapolam o que seria a função de um ministro, de um juiz da mais alta corte do país, claramente com posições de natureza política e até, a gente pode dizer, político-partidária, e portanto, eles atacam a democracia. O que eles dizem defender é uma falsa democracia. O que eles, de fato, estão a defender é este regime de exceção, que quer impor a censura, que usa as instituições para perseguir adversários, para manter mães de família presas, como a Débora, mãe de 2 crianças, que está aí há mais de 1 ano presa, simplesmente porque com batom colocou lá a frase saída da boca de um ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, enquanto milhares de habeas corpus são concedidos por esse mesmo Supremo e pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, para pôr na rua traficantes, homicidas. E isso, por óbvio, não é compromisso com o verdadeiro Estado democrático de direito, com a verdadeira justiça. É um desvirtuamento, mas os sinais vindos de fora são nessa direção.
O mundo não mais suporta essa inversão de valores, todos esses ataques à verdadeira democracia, à essência do que é um Estado democrático de direito, e o povo brasileiro está acompanhando isso com muita atenção. Tanto é que, nas avaliações em pesquisas feitas junto à população, o Supremo vem aí caindo para índices vergonhosos de aprovação. Sua desaprovação é crescente, o que mostra a insatisfação popular diante desse estado de coisas, com um consórcio, com uma junta, governo Lula, Supremo Tribunal Federal, que quer, de fato, amordaçar a população, levar o país a se enraizar nele um regime de exceção ditatorial que o povo brasileiro, de fato, não concorda e vem expondo sinais, apresentando seu inconformismo e dando sinais de que não aceitará isso passivamente. Irá reagir pacificamente por meio do voto, manifestações, porque, de fato, quer viver num país livre, justo e decente.